Bom, crianças, agora que nós já louvamos, adoramos ao Senhor com as nossas orações, vamos à nossa história. E antes de mais nada, deixa eu começar aqui falar do que nós vamos falar. Nós vamos falar, o título da lição de hoje é O Rio Parou e o Muro Caiu. Só que nós vamos falar de um povo, aquele povo israelitas que Moisés libertou do Egito. Vocês lembram dessa história? Pois é, nós vamos falar desse povo. Lembram que Deus tinha feito uma promessa a eles, que eles iam ser libertos da escravidão e que eles iriam para uma terra prometida, uma terra chamada Canaã? Pois é, 40 anos depois, a promessa de Deus foi cumprida na vida deles. E eu vou falar por que demorou tanto. E vou falar também porque que nem todos entraram na tão sonhada terra prometida. Bom, vamos começar. Só que o líder deles agora seria Josué, não mais Moisés. O povo se acampou perto do Rio Jordão. Era muita gente, muitos animais. E do outro lado estava Canaã. Meu Deus do céu, que maravilha. A promessa de Deus estava assim, ó, quase para se cumprir. Mas ali não havia ponte, não havia barco, não havia canoa. Então, como eles iriam atravessar ao Rio Jordão? Eles não tinham como fazer nada, somente esperar em Deus e confiar em Josué, porque Josué era o líder deles. E Josué confiava em quem? Em Deus. Vamos lá. Quando chegaram lá, antes de chegarem lá, o Senhor falou assim: olha, Josué, você vai levar o povo e vão ficar todos ali parados no Rio Jordão. Quando eu falar, vocês vão atravessar. Josué, tudo bem, porque acreditava, confiava, amava Deus. E ele foi fiel e temente ao Senhor. Josué confiou na palavra de Deus. Chamou os sacerdotes e falou: vocês vão na frente e o povo vai atrás. E seguiram todos ali para o Rio Jordão. Eles entraram no rio, Josué falou: calma, gente, calma aí. Todo o povo preocupado: e agora? O que a gente vai fazer? Deus fez um caminho seco. Sabe como aconteceu? As águas se separaram, formando um grande muro de água, gente. Imagine isso. Deus fez parecido lá atrás com Moisés, onde aquele Moisés libertou, estava fugindo dos carros de Faraó. Deus fez a mesma coisa com Josué. Só que não tinha carro de Faraó atrás do pessoal que ia atravessar o Rio Jordão. Então, Deus fez, quando tirou os israelitas lá, o povo israelita do Egito, Deus fez ele passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Então, nada lhes aconteceram, sem nenhum perigo. Da mesma forma, o Senhor faria com aquele povo que iria atravessar o Rio Jordão. Nada iria acontecer com eles, porque Deus tinha falado. Aí, o que aconteceu? Deus falou assim: Josué, agora vai escolher, vai escolher 12 pessoas representando o povo. 12 pessoas, depois deles atravessarem o rio. Josué eles escolheram entre o povo lá quem iria ser o representante, né? Representante que a gente fala, que nós temos, por exemplo, são presidente, prefeitos, vereadores, são representantes do povo. Então, a mesma coisa aconteceu naquela época. Foram 12 pessoas representando o povo. Essas 12 pessoas entraram no Rio Jordão e tiraram 12 pedras. Eu acredito que não tenha sido pedrinhas pequenininhas, foram pedras grandes. E formaram um monumento. O que é isso? Pode ser uma montanha de pedras, uma em cima da outra. Mas por que eles fizeram isso? Eles deveriam colocar as pedras no acampamento, né? Como se fosse um monumento para que todos lembrassem que foi Deus quem separou as águas e os guiou até a terra. E enfim, quando eles chegaram lá na terra que Deus tinha prometido para Moisés e os israelitas, para conquistar toda a terra, toda Canaã, eles ainda passariam por muitas dificuldades, mas o povo tinha Josué para ajudá-lo. Josué
foi um grande líder e profeta, um homem de Deus. Todo mundo respeitava, as crianças respeitavam Josué. Então todo mundo respeitava ele, porque viam diante na vida de Josué, porque ele era temente a Deus, ele era fiel, era obediente. Então não tinha como não respeitar. Então Deus não iria abandonar, mesmo que aquele povo tenha passado muito tempo no deserto. Por que passaram muito tempo no deserto? Lembra que eu falei que eu ia comentar? Pois é, aquele povo que passou muito tempo no deserto foi meio que um castigo, né? Muitos deles morreram, não conseguiram entrar na terra prometida, mesmo tendo uma promessa. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, simplesmente negaram ao Senhor. Eles simplesmente desafiaram, murmuraram contra Deus. Criaram, já não queriam mais servir a Deus. Caramba, mas Deus tinha libertado aquele povo da escravidão e eles eram tão ingratos. Por que não continuar adorando a Deus? Não, fizeram estátuas de bronze para eles adorarem. Mas adorar uma estátua que nada fazia por eles, nada fez, tudo bem. Mas o Senhor ficou irado com isso. O Senhor, olha, o castigo de vocês vai ser morrer aqui no deserto. Não morreu todo mundo. Tá? E Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés também morreu, mas não morreu pela desobediência, morreu de velhice. Mas alguns morreram sim, morreram no deserto, e quem entrou na terra prometida foram seus filhos, seus netos, suas noras e enfim, pessoas, seus parentes, mas alguns não entraram na terra prometida justamente por isso, porque desobedeceram a Deus. E aquele povo que chegou em Canaã, eles não iam ficar desamparados ali, porque Deus estaria com eles. Deus esteve com eles no passado, estariam com eles no presente, e por que não no futuro, numa nova terra, numa nova jornada, uma vida nova? Claro que Deus iria. E o povo respeitava Josué, todo mundo, da criança ao mais velho respeitava ele, porque ele foi um homem fiel e temente a Deus. Se você é temente a Deus, se você é fiel, se você ouve a voz de Deus, tenha certeza de que a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Esse povo demorou 40 anos para entrar na tão sonhada terra, porque os seus antepassados pecaram contra Deus. E demoraram muito. Então, quando a gente peca contra Deus, as promessas de Deus, elas não vão deixar de ser cumpridas na nossa vida. Mas vai demorar. Mas se você for fiel, temente ao Senhor, tenha certeza de que as promessas vão se cumprir sim. A promessa que Deus tem para você, por exemplo, daqui a 2 anos acontecer alguma coisa maravilhosa, ó, você pode viver ela assim de repente na sua vida. Deus pode fazer com que você viva amanhã, hoje ou amanhã, aquelas promessas que daqui a 2 anos você iria viver. Se você é fiel, é temente a Deus, obedece à voz de Deus, tenha certeza de que Ele vai estar com você em qualquer situação. Seja na doença, seja na alegria, em toda situação o Senhor vai estar. E nesse momento a gente tem passado por situações complicadas nessa pandemia. Mas o Senhor abandonou o povo abandonou seu povo? Não, Deus não abandonou o povo que estava no deserto, sustentou aquele povo por muito tempo. Deus não vai suprir uma necessidade que é simples? Claro que vai. O Deus do passado é o Deus de hoje, amanhã, e será o mesmo Deus. O que vai mudar, o que muda é o coração do homem, que é pecaminoso. Às vezes a gente peca contra Deus e esquece daquilo que Deus ainda tem para nossas vidas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe as suas vidas. Espero encontrar vocês em outros domingos. Que Deus abençoe, tá? Fiquem todos com Deus. Amém? Vamos orar e agradecer. Deus, muito obrigada por mais esta lição, por mais um dia, por mais um domingo, Senhor. Abençoa a vida de cada criança, de cada pessoa, abençoa cada lar nesta manhã, Pai. Seja com todos eles, deles uma semana de paz, uma semana de vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração e eu estou muito feliz por estar de volta, ó. Fiquem todos com Deus, criança. Tchau.